dessas apresentações, né? Mas, gente, eu sou o Gabriel, daqui a pouco eu me apresento melhorzinho. E a gente vai falar hoje sobre Angular, né? A pessoal da UBI entrou em contato comigo e pediram para que eu falasse um pouquinho sobre Angular, sobre o que é que está vindo de novo na versão 12 dele, né? O Angular ele atualiza bastante, a gente vai comentar um pouco sobre isso. O que é que ele vem, o que é que ele vai trazer, o que é que ele espera trazer depois e por aí vai, tá? Começando, eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Gabriel, eu sou desenvolvedor front-end na Natixis. A Natixis, ela é um banco que a gente tem, ela é um banco francês, mas eles têm sede aqui no Porto. Eles são parte de um grupo de bancos franceses, e a Natixis é um delas. Lá, a gente tem N soluções e eu trabalho na desenvolvimento de componentes que outros bancos utilizam. Eu não sei se provavelmente vocês já conhecem, por exemplo, o NG Bootstrap ou o Angular Material. Eles são ferramentas, são componentes que a gente tem que facilitam alguns trabalhos no Angular. Por exemplo, tu pode ter um componente de menu ou um componente de carrossel que tu teria que implementar manualmente no teu sistema, e aí tu só baixa ele e utiliza. Assim, principalmente o Angular Material, você mantém um padrão de identidade visual, e é isso que a gente faz lá na Natixis, na minha equipe. A gente faz uma lista de componentes, mantém um padrão de identidade visual entre todas as empresas do grupo, e facilita para os desenvolvedores, porque digamos que todos eles precisam de um elemento de carrossel. A gente tem um padrão de identidade visual. Provavelmente eu vou abrir algumas telas para mostrar algumas coisas para vocês. BPC Neo. Esse aqui ele é o BPCE, é o grupo principal da gente. Isso aqui é um design system, tá? Ele é um conjunto de regras que a gente tem para definir componentes. Assim, todo mundo, mesmo sendo de outras empresas, eles mantêm a mesma identidade. Pode mudar padrão de cor, mas fica todo mundo no mesmo formato. E aí a minha equipe ela é responsável por manter esses componentes. A página ela é aberta, bpce.design, mas alguns pontos eles são fechados só mesmo para membros internos da equipe. O que eu queria mostrar para vocês hoje, do Angular, especialmente na versão 12, deixa eu ver, acho que tem uma mensagenzinha aqui, deixa eu ver. Teams é um pouquinho pesado, está carregando. Era a gente ver a questão de versionamento do Angular, tá? Versionamento e como é que ele lida com essas novas releases. Passo, eu passo a URL para vocês depois. Esse aqui, ele é bem específico da gente. A gente tem o The Material Design também, que é o mais conhecido de todos. O Material, ele é um padrão de design do Android, né, que eles fazem para os componentes do Android, e aí a equipe do Angular, que o Angular ele é desenvolvido junto com o Google, eles fizeram uma versão disso para a gente usar em componentes web. Então a gente faz mais ou menos isso, a gente faz mais ou menos isso, mas não exatamente esse, né? A gente faz os nossos próprios. Além disso, as mudanças, né, que é uma coisa mais importante que teve nessa versão, e o roadmap do Angular, que é o que eles pretendem fazer no futuro. É interessante isso, e é até uma coisa legal para equipes em si, dependendo do tipo. Por exemplo, a gente desenvolve coisa para outros desenvolvedores. Então, para a gente é interessante ter um roadmap, para as equipes que consomem o que a gente faz, terem uma noção do que é que a gente espera fazer nas próximas versões do sistema.
E aí eles até podem se adaptar a isso. O Angular, ele... Às vezes o pessoal pega e pensa que ele tem mudanças muito grandes, porque o que acontece? Frequência de atualização. Vou falar um pouco de frequência de atualização para a gente ter uma noção de por que veio essas mudanças na versão 12. Que eu estava comentando até com alguns colegas, não é muito difícil você acompanhar. Saiu o Angular 12, o que é que muda? As mudanças elas não são geralmente tão grandes assim, elas são mudanças pequenas, justamente porque ele lança uma versão major a cada 6 meses. Então, ele lança mais ou menos agora, né, em maio, junho, depois ele vai lançar outro em outubro, e aí ele vai lançar, lançou o Angular 12, depois 13, 14, 15, 16. Para quem é acostumado com sem ver, com versionamento de sistema, geralmente essa versão major, por exemplo, de Angular 12 para o 13, a gente só faz essa mudança quando tem uma breaking change, quando tem uma mudança que faz com que o sistema ele não seja compatível com versões antigas. Então, por exemplo, tu está trabalhando na versão 10 de um sistema, saiu a versão 11, então vai ter alguma coisa que tu vai ter que adaptar. No caso do Angular, ele faz essas mudançazinhas menores justamente para ser mais fácil ficar acompanhando as atualizações. A ideia para quem utiliza os sistemas baseados em Angular é sempre seguir essas atualizações. No caso da gente, da nossa equipe, a gente mantém suporte às duas últimas versões do Angular. Então, o que acontece? O Angular ele lançou a versão 12 agora. O nosso sistema ele era compatível com 10 e 11. Agora ele vai ser com 11 e 12. No caso do Angular, o que é que ele faz? Todas as versões dele, ela tem um suporte de 18 meses. Então, essa versão 12 agora que está sendo lançada, ela vai ter um suporte de 18 meses de atualizações e correções do sistema. Desses 18 meses, 6 meses é de suporte ativo. Vão adicionar funcionalidade, vão adicionar coisas novas para o sistema, melhora de desempenho e por aí vai. 6 meses com isso. Aí daqui a 6 meses eles vão lançar a versão 13 e a versão 12 ela vai ter mais 12 meses de suporte de longo prazo, que é o LTS. Nesse suporte de longo prazo é só correção crítica e patch de segurança. Depois desses 18 meses, aí não tem mais atualização da versão 12. Então é sempre interessante, quando a gente trabalha com sistemas Angular, a gente ficar fazendo a atualização do sistema de acordo com o que for lançando de novo. Lá no final, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a atualização desse sistema. Eles têm uma página até só para isso, explicando como é que você faz a atualização. Se você fizer a atualização de 1 em 1 ano, não vai pesar muito no sistema. O ruim é tu pegar e ficar e guardar. Tipo, eu tô no Angular 6, aí eu quero, lá sou 12. 12 meses, sei lá, 3 anos depois eu vou atualizar a minha versão do Angular. Aí é um processo bem mais complicado. Então é interessante sempre fazer essa correção de pouco em pouco. Voltando aqui só para as outras, eles é lançado mais ou menos a 1 a 3 versões minor, tá? Essas versões minor, elas são versões com pequenas atualizações, mas que não são break change. Então, por exemplo, uma 12.1, 12.2, 12.3. E praticamente semanalmente eles lançam a Release Candidate e uma versão Next, que são basicamente versões de teste da próxima versão do Angular. Hoje a gente já consegue instalar o Angular 13, ele não é considerado uma versão estável ainda, mas a gente consegue instalar se quiser testar, tá? Então, eu peguei alguns tópicos do Angular 12, porque justamente a gente tem uma atualização, uma versão nova a cada 6 meses. Quando a gente tem essa atualização nova, não é uma grande mudança. O pessoal acho que ficou meio traumatizado quando teve a mudança do Angular 1 para o Angular 2. Ali foi uma mudança muito grande, muito grande. Tanto que a primeira versão do Angular ela ficou conhecida como Angular JS,
e depois ela ficou sendo chamada só de Angular ou Angular I/O. Do 1 para o 2, nossa, teve uma mudança. Ele passou a ter suporte a TypeScript, a maneira de criação dos templates foi diferente, mudou muito, muito, muito mesmo. Tanto que muita gente até abandonou realmente o Angular, trocou por outras bibliotecas, porque foi uma troca muito abrupta. E aí, às vezes, o pessoal que tem memória daquele tempo, mas que não acompanha, vê que o Angular está na versão 12 agora, aí o cara acha que já mudou tudo de novo, de novo e de novo. Mas não é, são mudanças pequenas, geralmente mudanças que adicionam mais funcionalidades. Tá? A primeira delas é a questão do knowledge coalescing. A maioria dos tópicos eu peguei do post do próprio Angular. Eles têm no o Angular blog notícias e atualizações sobre o projeto. Algumas coisas eu traduzi, mas eu não traduzi knowledge coalescing, porque eu acho que ia ficar muito, muito estranho traduzir isso. Mas, basicamente, o que é isso? Ele mudou a forma de você analisar as variáveis e simplificar as condicionais. Então, o que acontece? Deixa eu mostrar aqui no código, porque eu acho que vai ficar mais simples de entender. O JavaScript, se você pode fazer, por exemplo, Nossa, como ele está pesado. Você pode... Eu vou ficar aqui de novo. Você pode usar alguns efeitos de comparação, por exemplo, verificar se um valor ele é falso. Então, por exemplo, você não precisa verificar se o valor é igual a nulo ou verificar se o valor é igual a definido. Se você colocar somente o valor, ele já considera falso. Só que qual é o problema? Às vezes, tu tem um valor, o JavaScript ele vai considerar nulo, é um valor falso. Indefinido, é um valor falso. Uma string vazia, é um valor falso. Zero, é um valor falso. Mas no teu código, para ti, importa quando é uma string vazia ou quando é um zero. Tu só quer saber quando é que tu tem um valor nulo ou indefinido. Então, se tu usar no Angular, esse aqui é o Angular 11. Eu criei dois projetos, esse primeiro aqui está com Angular 11 e esse aqui está com Angular 12. Então, por exemplo, se eu fizer essa instrução aqui, título ou uma mensagem qualquer. Nesse formato aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai verificar se esse valor é vazio. Se ele for vazio, ele vai mostrar a outra opção, que é esse texto. Se ele for indefinido, se ele for nulo. Mas aí, por exemplo, se eu quiser se esse meu título aqui, essa minha variável título, for uma string vazia, ou pior, se meu título aqui for um zero, ele vai considerar um valor falso e ele já vem para cá. Com esse outro formato, o que é que acontece? Ele só vai considerar valor nulo se for nulo ou indefinido. Então, por exemplo, se a cidade aqui for zero, ele já vai considerar o zero e vai exibir. Ele não vai vir para esse próximo passo aqui. Deixa eu dar um npm start aqui e mostrar para vocês. Npm start, eu vou dar um ngserve e vou colocar numa porta diferente. Vou colocar na 4211. E aí eu já vou startar aqui o meu Angular com a versão 12 também. Está, ngserve, menos porte, 4212. 4211 para um, 4212 para o outro. Tá? Enquanto ele carrega, ele dá o ngserve, como eu estou transmitindo aqui, ele está consumindo um pouquinho de processamento, vamos logo para o próximo tópico,
porque esse aqui é uma das principais mudanças que a gente tem no Angular 12. O Angular, ele tem um sistema de geração de templates. Então, por exemplo, quando eu digo aqui Welcome to Title, ele vai procurar isso aqui no TypeScript e vai fazer a interpolação dessas duas informações. A ferramenta padrão para fazer isso no Angular era o Vue Engine. Esse Vue Engine está disponível desde do Angular 2 e está sendo utilizado. Mas a partir do Angular 9, eles geraram uma ferramenta nova que é o Eevee. Esse Eevee, qual é a vantagem dele? Ele faz um build mais rápido, ele gera um bundle menor, e ele tem alguns serviços de checagem melhores do que a Vue Engine. Só que muita gente continuou utilizando a Vue Engine por questão de alguns detalhes de código, ou até porque não queriam trocar, mas a partir da versão 12, o Vue Engine está obsoleto, né? Ele está deprecated, e ele vai ser removido as versões futuras. Então, eu tenho minhas bibliotecas, eu tenho meu sistema, eu estou trabalhando com Vue Engine aqui na minha versão. O que é que eu tenho que fazer agora? Ele ainda vai funcionar, tá? E as bibliotecas vão continuar funcionando, mas é interessante que você já comece a migrar isso, porque na versão 13 eles vão remover. Geralmente, essa é a forma com que o Angular ele lida com coisas que estão ficando deprecated, que estão ficando obsoletas. Ele informa numa versão, olha, isso aqui vai ficar deprecated. E aí, quando é uma ou duas versões depois, ele remove, que é justamente para dar o tempo de você lidar com isso. A gente lida da mesma forma nas nossas bibliotecas. Acredito que o Angular Material lide da mesma forma nas bibliotecas deles. Então, é sempre importante ficar dando uma olhada nessa questão do que vai ser deprecated, porque aí você evita de, quando tiver removido do sistema, tu vai dar um build, não viu porque é que não funcionou, era uma biblioteca que parou de funcionar porque foi removido. É sempre interessante olhar essa deprecation. Ainda está aqui demorando um pouco. ng serve. E esse aqui ainda está demorando um pouquinho, mas aí vamos dando continuidade. Mudanças de estilo, tá? Essa é uma mudança que eu considerei até um pouquinho pequena, não é uma grande funcionalidade assim, mas pode ajudar em certos casos. O Angular, a partir da versão 12, ele passou a ter suporte ao Sass inline, ele já tinha suporte ao Sass utilizando um arquivo separado. Se vocês olharem aqui, por exemplo, o código aqui, esse aqui eu não estou utilizando um arquivo separado, mas, por exemplo, nesse app aqui, na definição do componente, ele está indicando um arquivo de URL desse formato de estilo. No Angular, a gente pode utilizar um arquivo separado, mas dependendo do caso, eu não gosto muito, mas é importante ter a opção. Tu pode passar esse estilo como uma coisa, como um estilo inline, né? Às vezes, quando tu tem alguma coisa muito pequenininha no teu código, tanto template quanto estilo, tu pode colocar até direto no próprio componente, porque aí tu ganha um pouquinho de tempo, tu fica com um arquivo um pouco menor e por aí vai. E aí ele tem esse suporte. Para adicionar esse suporte é bem tranquilo, tu só vai vir aqui no arquivo angular.json. Esse arquivo é um arquivo que ele tem as definições do projeto, e aí tu adiciona aqui no architect do projeto, inline style language, e tu pode dizer que é Sass. Eu não acho assim uma grande vantagem, mas é uma coisa a mais. Além disso, e aí esse já é uma mudança um pouco maior, um pouco mais importante, o Angular CDK
que é o Angular CDK? O Angular CDK é um conjunto de bibliotecas que facilitam você a desenvolver algumas coisas do componente. O Angular Material, ele é um conjunto de componentes já pronto. Deixa eu ver se ele está até aberto aqui ainda. Então, sei lá, tu tem questão de letra. Pronto, aqui, ó, componentes. Nossa, como ele está pesado. Eu vou cancelar você aqui. Então, por exemplo, tem checkbox, ship, data table, dialog, por aí vai. Tudo isso aqui já está pronto do Angular Material, tá? São componentes já customizados, mas ele também tem o Angular CDK. Opa, Angular... que ele é um conjunto de ferramentas de diretiva para coisas que você pode querer utilizar num componente que você está usando. Então, questão de acessibilidade, copiar e colar, drag and drop, por aí vai. Por exemplo, drag and drop, ele adiciona algumas diretivas. Eu tenho que fazer um componente de alguma coisa que eu tenho que usar um drag and drop. Então, ele já tem a lógica desse drag and drop para você utilizar. Você só precisa especificar isso para o teu componente. Mas aí o que acontece? Esses dois componentes do Angular, eles estão utilizando o novo sistema de módulo do SAS. Tá? O que é que acontece com esse novo sistema de módulos? Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Esse sistema de módulo do SAS, ele foi descontinuado, tá? Não sei se alguém presta atenção, ou chegou, não é nem presta atenção, chegou a ver quando você está dando build lá dos teus projetos, e ele dá um warning dizendo que você tem que trocar o Node SAS foi deprecated, e ele foi substituído. Se você vai na página do SAS, eles têm lá na documentação informando os motivos pelo qual isso foi descontinuado. Basicamente, foi questão de manutenção. Eles estavam procurando eles não estavam com equipe para dar manutenção no Node SAS, e aí eles estão utilizando uma nova ferramenta de módulos, que é o Dart SAS. Então, se você vai utilizar o Angular 12 e está utilizando o Angular CDK e o Material, tu vai ter que passar a utilizar o SAS ao invés do Node SAS. E o Angular ele tem um conjunto de scripts já para atualizar isso para vocês. Não é só coisa ruim. Por exemplo, nesse novo módulo, uma das mudanças mais legais é que você vai deixar de utilizar o @import do SAS e aí você pode utilizar agora o @use. São duas maneiras de importar código CSS, código de estilo, no estilo de um componente, mas ele faz um bundle melhor e menor. Então, é uma novidade que ele está trazendo. E se você estiver fazendo a atualização, estiver dando um ng update, ele já faz essa troca automática. Tanto que, até na página de documentação do próprio Angular Material, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui no canto superior direito, tu muda a versão que tu quer ver da documentação. Então, por exemplo, na versão 11, se você vai olhar, ele te mostra como fazer o import desses componentes. Ele mostra aqui, dá um @import, @angular material, tal, CSS. Se você vai olhar a documentação da versão 12, ele já te indica a usar o @use para fazer esse import. Que esse @use não é a única mudança, tem algumas outras coisas que foram removidas, mas esse @use ele faz um bundle melhor, e isso ajuda muito a criar um arquivo de estilo menor que vai ser disponibilizado
para o usuário, e aí acaba que tu também tem um ganho de desempenho com esse usuário, com o pacote que tu vai gerar. Então, do ponto de estilo, são essas duas maiores mudanças que a gente tem do Angular 12. E aí a gente vem para a mudança mais controversa do Angular nessa versão nova. O Angular ele vai parar de dar suporte ao Internet Explorer 11, tá? Inclusive, até na minha equipe, eu não sei o projeto de vocês, mas, por exemplo, no meu caso é banco. E eu não entendo até porque é que hoje tanta gente ainda continua usando o Internet Explorer 11. Mas a gente ainda tem uma quantidade de pessoas que querem adicionar o suporte a isso. O Angular ele vai estar dropando, ele vai parar de dar suporte ao Angular, ao Internet Explorer 11. Não vai parar na versão 12. Na versão 12, ele vai começar a dar aviso de que perdeu o suporte. E aí, na versão 13, ele vai remover realmente o suporte. Quer dizer que na versão 13 não vai funcionar mais nada no Angular, no Internet Explorer 11? Não é isso. Vai funcionar algumas coisas, mas não existe mais aquela preocupação de dar suporte a isso, de que aquela funcionalidade nova vai funcionar, de que aquela coisa nova vai continuar a ser a funcionar no Internet Explorer 11. Isso aqui, como é que eles tomaram essa decisão? Uma coisa muito boa do Angular é que o projeto ele lida muito, muito, muito com a comunidade. Então, por exemplo, quando foi tida essa ideia, deixa eu fazer aqui a busca, e é 11 Angular, por exemplo. Quando foi tida essa ideia de remover o suporte ao Internet Explorer 11, é aberta um RFC na página do projeto. A RFC é de Request for Comments, tá? Ela foi aberta justamente em 27 de abril. Eles descrevem os motivos pelos quais eles decidiram não utilizar isso, tá? Aí uma documentação bem extensa, explicando detalhes, o que é que eles querem fazer. Por exemplo, aqui, uma das principais é a questão de quanto é utilizado o Internet Explorer 11. Nesse gráfico aqui, eles mostram que ele tem menos de 0,73% de utilização, e que estava, eles descrevem que estava consumindo muito. Eu não sei como é que é para vocês essa questão de implementar o suporte, mas às vezes é inviável você dar suporte, adicionar tanto trabalho para uma coisa que é utilizada tão pouco, sabe? Então, por exemplo, isso aqui, esse botão ou essa chamada não funciona no Internet Explorer 11 porque ele não tem suporte a uma biblioteca, a uma API específica do JavaScript. E aí você vai ter que procurar maneiras de dar esse suporte. É engraçado que até o Samsung Internet, o C-Browser, todos eles têm mais utilização até do que o Internet Explorer 11. O Edge ele já está ganhando um pouquinho mais de adoção. Esse Edge ele é baseado no motor do Chrome, então ele já é bem melhor, e o Chrome ganhando de longe. Safari depois e Firefox. Essa mudança é tão importante para eles que eles têm uma outra issue criada no projeto do Angular. Esse aqui é o projeto oficial do Angular, então você vê issues abertas por requests. Agora ela já está fechada, mas se tu dá um watch no projeto e ver, tem muito comentário do pessoal dizendo opinião, o que é que eles acham, se deveria, não deveria. É um centro de discussão realmente. É um projeto que, apesar dele ser utilizado geralmente por empresas de grande porte, o Angular, ele é muito aberto à opinião da comunidade. E eles têm uma outra issue aberta só de coisas que a gente quer fazer quando a gente deixar de ter suporte ao Internet Explorer 11.
Então, é tipo, tem muita coisa que não tá, muita coisa que não está implementada justamente porque seria muito difícil implementar aquilo e ter o suporte do Internet Explorer 11. Então, são coisas que podem ser adicionadas em novas versões a partir da 13, que é quando esse suporte ele vai ser removido. E aí, quem tem essa preocupação de a gente está preocupado em adicionar em Internet Explorer 11, em dar continuidade a ele, é uma coisa já a se pensar, a se discutindo com os POs e por aí vai de o que pode ser feito com isso, se compensa realmente, por aí vai. Inclusive, a própria Microsoft ela está tirando o suporte do Internet Explorer 11. Eles ainda vão manter disponível, mas eles não vão dar mais suporte, eles vão manter só para algumas coisas bem específicas. Vou beber aqui um pouquinho d'água. Mais uma mudança que veio na versão 12 do Angular. Esse ainda está em aberto, tá? Diferente do Internet Explorer, que já foi definido, é a questão do Protector. O Protector, ele é uma biblioteca de teste end-to-end, tá? Ele é, para quem não tem tanto, para quem não conhece, o teste end-to-end é um teste em que ele abre um servidor web, realmente, ele movimenta o ponteiro do mouse, clica, digita e por aí vai. É diferente de teste unitário, onde a gente testa a nível de classe, a nível bem menor do componente. O Angular, desde a versão, eu acho que desde a primeira versão, não tenho certeza, mas provavelmente desde a versão 2, ele utiliza o Protector como a sua ferramenta padrão de teste Z2E. Você, vou fazer dou um ng new e eu não mandei ele pular os testes, né? Tem um parâmetro que você coloca. Ele já inseria o Protector configurado e todo do zero no Angular. Só que eles começaram justamente, eles abriram outra RFC, um RFC para definir, para discutir a respeito disso, porque, sinceramente, o Protector ele é pouquíssimo utilizado, pouquíssimo mesmo. Quem usa Angular já tem a ferramenta pronta por padrão, então passa a utilizar mais, mas em outros ambientes ele não é tão comum. Ele resolvia alguns problemas na época que ele foi inserido, mas hoje em dia ele não resolve mais. Essa é uma outra consulta em que eles estão discutindo sobre isso. A principal informação que eu vejo é a questão de que ferramenta é utilizada, tá? E a mais utilizada de todas na pesquisa é o Cypress, tá? Cypress é uma ferramenta de teste E2E muito mais conhecida. O Protector ele só tem 20% e é porque ele já vem por padrão no Angular. Eu acho que se você não tivesse esse por padrão no Angular, ia ser menos utilizado ainda. Então, a partir da versão 12, ele não é mais adicionado por padrão em novos projetos do Angular. Ele não vem com nenhuma ferramenta de teste E2E por padrão, tá? Ele ainda vem com o Karma instalado por padrão, que é uma ferramenta de teste unitário, e ele tem um conjunto de várias ferramentas de teste, vários schematics prontos para você incluir. Então, por exemplo, para quem não conhece, o que é um schematic? Schematic é uma espécie de script padrão do Angular em que a gente consegue executar coisas automatizadas. Por exemplo, aqui na mudança do @import para o @use, a gente tem um schematic para isso. Então, quando tu faz um ng update, tu não precisa que o teu desenvolvedor vá lá e olhe todo o código-fonte, dê uma pesquisa, o que é o import e troque para o @use. Ele já faz isso automaticamente. Do mesmo jeito, já
tem schematics disponíveis para a maioria das ferramentas, Cypress, WebDriver, Testcaf, que vocês podem utilizar. Inclusive, de todas, realmente, o Cypress é um dos que tem as melhores documentações, tá? Ele tem, esse aqui é o schematic oficial do Angular para você adicionar o Cypress no seu projeto. Ele, inclusive, tem documentações na própria página do Cypress de como você mudar do Protector para o Cypress. Não é como o Internet Explorer 11, nesse caso, que ele vai parar de ter suporte e não vai mais poder ser utilizado. Ele vai poder continuar sendo utilizado por qualquer pessoa, qualquer projeto que já tenha o Protector configurado, a suíte de teste configurada e por aí vai. Mas ele não vai ser mais uma coisa que vem desde o começo, mas ainda vai ser dado suporte. Outros recursos menores, tá, que a gente tem no Angular, que foram adicionados nessa versão nova, comando ngbuild, agora ele é padronizado para ser em ambiente de produção. Isso é mais uma política de segurança para evitar que, por exemplo, durante a publicação do aplicativo, você dê um ngbuild, ele gere como desenvolvimento e você jogue para a página oficial, para o ambiente de produção. É melhor você querer testar alguma coisa e não poder porque está usando a versão de produção do que você mostrar coisa demais porque jogou a versão de desenvolvimento. O Strict Mode, ele é habilitado por padrão na CLI, tá? O que é esse Strict Mode? É a questão da checagem do código feito pelo compilador. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, você tem vários níveis de Strict Mode que você pode configurar. Isso vai fazer com que o seu código ele seja mais ou menos amarrado. Porque no começo, quando a gente começou com as aplicações, a gente tinha era tudo JavaScript sem tipagem nenhuma. Isso podia gerar alguns erros que você só ia ver em tempo de execução. Então, sei lá, tu chama um método que soma e, na verdade, aquele cara ele recebeu uma letra A. Então, esse modo strict, ele garante certas coisas. Ele garante, por exemplo, que se você tiver com ele ativado e você iniciou uma variável com valor 0, eu estou no Angular 11, tem que vir para o Angular 12, e você colocou essa variável como... Cadê você? Por exemplo, aqui, o tipo dela, ele é uma string. Opa, isso. Ele reclama disso. Ele, você não pode utilizar o número. Isso aqui é dessa tipagem estrita. E aí você consegue fazer isso a níveis bem altos mesmo, do ponto de vista de você ter coisas que às vezes são até chatas de utilizar. Mas aí é justamente do quão detalhista o teu sistema ele pode ser. Por exemplo, aqui eu estou dizendo que o tipo do título é N, mas eu posso dizer também, não quero que você aceite N. Então, é isso que já está vindo habilitado por padrão agora na CLI do Angular. Serviço de linguagem baseado no IVE, que é o Angular Language Services. Isso é utilizado para a questão de templates, por exemplo, uma coisa que ocorria muito é que não tinha uma ligação muito forte entre o template e o arquivo do componente, a classe do componente.
e aí você podia dizer, por exemplo, que você fazia referência a uma variável que não existia na tua classe, e você só ia ver isso, às vezes em tempo de compilação, às vezes em tempo de execução. E aí essa é uma ligação muito melhor. Isso aí é serviço de linguagem do Angular, que já vem também ativado por padrão. Você pode desativar se quiser. Não consigo pensar num bom motivo para desativar, mas pode. Desculpa lá. Oi. Importas-te voltar a repetir essa explicação do serviço de linguagem do Wavy? Fiquei um pouco baralhada. Desculpa. Ele basicamente ele te dá uma ligação melhor do template com o componente. E aí ele te emite alguns avisos de coisas que não funcionariam antes de tu buildar. Dependendo de como você usa o Vue Engine, por exemplo, tu pode fazer referência a uma coisa que não existe, ou deixa eu ver, importar alguma coisa que não está disponibilizada ou que tu não exportou, ou utilizar um módulo que tu não exportou ele na definição dele. E ao invés de tu ter que fazer o build para ele detectar isso, ele já detecta isso automaticamente. Isso é uma integração bem legal que ele tem com o Visual Studio Code. Eu não sei da outra. Qual é a outra ferramenta? Do JetBrains lá. Qual? IntelliJ. O IntelliJ, eu nunca me lembro o nome dele. Não sei como é que é do IntelliJ, mas, por exemplo, do Visual Studio Code, às vezes, quando o projeto é muito pesado, tu dá um Ctrl-Shift-P e aí tu tem até a opção de reiniciar o Restart Angular Language Server, que ele, tipo, às vezes tu tá dando um import lá em alguma biblioteca e ele não encontrou, mas tu sabe que tá lá. Às vezes é só porque o projeto é tão grande que o serviço de linguagem do Angular, ele tá um pouquinho travado, e aí tu dá um restart nele. Mas na maioria dos casos, principalmente em projetos menores, ele funciona muito, muito bem e evita de ter esses erros em tempo de execução, que é uma coisa que a gente quer evitar, porque tipo, o TypeScript ele é bom porque você tem esse dinamismo, né, que você tinha do JavaScript, que você tem no JavaScript, mas ele pode ser ruim também, porque se você deixa tudo muito dinâmico, as coisas estouram na cara do usuário, e isso aí não é uma coisa muito legal. Além disso, ele adicionou suporte ao Webpack 5 em ambiente de produção. O Webpack 5 ele traz uma funcionalidade muito boa para a criação de bibliotecas específicas. Então, por exemplo, quando tu está desenvolvendo uma biblioteca, ao invés de você importar todos os itens dela, tu pode, por exemplo, eu tenho uma biblioteca que eu tenho modal, eu tenho um checkbox, eu tenho um input date diferenciado, e o desenvolvedor, se ele quiser, ele tem que importar tudo para poder utilizar só o campo de data. Isso mais a ponto de vista de biblioteca, não de sistema web. E aí o desenvolvedor ele teria que importar tudo isso. Tu pode utilizar o Module Federation do Webpack para fazer isso. É uma funcionalidade bem legal. Não está sendo muito utilizado ainda, mas ele vai ser mais adotado aos poucos. Além disso, foi atualizada o suporte ao TypeScript. Não necessariamente quando o TypeScript evolui, o Angular ele vai evoluir também. Às vezes o TypeScript ele adicionou funcionalidades novas que ainda não são suportadas pelo Angular, e aí atualmente ele já suporta a versão 4.2. Se eu não me engano, a versão mais recente é 4.3.1, então está bem, bem próximo. Quando tu atualiza a versão do TypeScript, eles sempre estão adicionando funcionalidades cada vez mais complexas, mais legais para tu poder fazer um código com mais classe, um código com melhor reaproveitamento. Isso aqui é tudo que foi
Não é tudo, são as principais mudanças que a gente trouxe no Angular 12. Tem algumas mudanças menores, que a pouco no processo de update eu mostro para vocês, mas isso são as principais coisas que a gente precisa dar uma atenção maior. Outras coisas são correções pequenas, correções de bug, por aí vai. Se vocês olharem na página do Angular no GitHub, ele tem... Eu acho que ele deve ter cerca de umas 2.000 issues abertas. É muita coisa, muita coisa. E aí, geralmente, tem essas 2.100 issues abertas. Não necessariamente são 2.100 problemas. Às vezes, tem muita gente que posta dúvida aqui, tem muita gente que posta votação. Então, mas eles têm muita coisa que muda de uma versão para outra. Uma outra coisa legal é sempre dar uma olhada no changelog quando tu vai fazer essa atualização de versão. Deixa só ele carregar aqui. Então, eles geralmente eles dão uma descrição do que foi mudado. Geralmente são mudanças não tão grandes assim. Então, por exemplo, a primeira versão aqui foi, cadê? A 12, né? Olha, aí na 12 ele separa muito, dizendo, o que é bug fix, o que é funcionalidade nova, questão de performance, mas o mais importante mesmo é dar uma olhada aqui no Breaking Changes, que são coisas que você provavelmente vai ter que alterar do teu código para poder fazer essas mudanças tendo menor impacto. Mas isso aí a gente vê daqui a pouco, porque eles têm uma ferramenta também para isso. Além disso, roadmap, coisas que o Angular ele está trabalhando, que ele está trabalhando para fazer. Melhorar tempo de teste e depuração, certo? Questão de performance, já comentei, questão de suspensão e remoção do Internet Explorer 11, utilizar o ES7 como linguagem padrão no projeto, melhorar o dashboard de performance para detectar regressões. Esse aqui parece um pouco complexo, mas o que é? Eles têm um conjunto de testes de performance no sistema e eles melhorar esse suite de testes de performance interna para que quando eles adicionem uma funcionalidade nova ou corrijam algum bug, o sistema ele não perca em performance por isso. É uma coisa interna deles que eles procuram melhorar. Questão de acessibilidade dos componentes do Angular, remoção do Vue Engine em detrimento do Ivy. Isso é uma coisa que eles estão trabalhando, né? Na próxima versão provavelmente não vai. Nessa já está deprecated, na próxima não vai ter mais. E publicação de conteúdo, de documentação. A documentação do Angular ela é uma documentação muito boa. A página deles, eles têm muito exemplo, mas eles ainda podem melhorar bastante. Muita coisa não tem na documentação deles. Você encontra em postagem de blog, alguns conteúdos mais específicos que não tem na documentação deles. Isso é uma coisa assim que eles pecam, apesar de ser muito boa. Roadmap futuro para o Angular. Estudar arquitetura de micro front-end para desenvolvimento de processo escalonável. A ideia é que ele se adapte melhor ao conceito não de WPA, mas de microcomponentes mesmo, que podem ser utilizados não necessariamente só no Angular, que possam ser utilizados em qualquer outra coisa, um WordPress da vida, até um projeto em React. Esse aqui eu vou pular, porque esse aqui é o que eu mais gostei, eu vou deixar para comentar ele por último. Disponibilizar os recursos do framework com a remoção do Zone.js. Zone.js é uma funcionalidade do Angular que faz essa detecção de alteração no template, mas que pode ser muito custoso, e aí acaba que pode se tornar meio pesado, então é uma opção para você deixar o sistema mais leve. Melhora desempenho de compilação
e adicionar esse strict typing para o Angular Forms. Eu não sei como é o conhecimento de vocês do Angular Forms, eu não queria acrescentar muita coisa sobre esse tópico aqui, porque é uma coisa interna do sistema dele, mas basicamente quando tu vai fazer um novo formulário, tu tem aqui um new form group, new form group, e aí tu vai dizer o que é que ele tem. Ele tem um address, ele tem um city e por aí vai. Esse objeto aqui, ele não tem uma tipagem muito forte. Ele te retorna um objeto do tipo, um tipo no, é um tipo n. E isso, às vezes, dependendo do tipo de projeto, não consegue garantir. Por exemplo, eu espero receber um object que é do tipo, eu tenho uma classe chamada address, que tem endereço, cidade e número. Tu não consegue garantir essa tipagem. Tu pode dizer, olha, o que vai vir desse form group aqui vai ser a ponto. Ai, meu Deus, deixa eu fazer você aqui direitinho. New form group, vou importar. New form control. New form control. Pronto, ó. Então, o que acontece? Ó? Eu defini aqui que esse objeto ele tem address, ele tem city, mas quando eu estou utilizando ele, eu estou obtendo o valor dele, ele vem como n. Eu não consigo garantir nenhuma tipagem disso. E o Angular ele já tem todo aquele controle, aquela preocupação de garantir que uma variável que é string não seja number e por aí vai. Então, é uma coisa que eles estão procurando adicionar nas próximas versões, essa garantia de tipagem do conteúdo do formulário, e aí isso pode ajudar muito para garantir que certas coisas continuem, tenham essa garantia de tipagem. Isso aí é uma coisa que eu achei das mais interessantes que o Angular ele podia adicionar. E aí, momentos finais aqui, tá? Sobre a questão de atualização do Angular, tá? Eles têm os dois principais tópicos sobre a atualização do Angular é que se você estiver atualizando na mesma versão principal, você pode pular as versões intermediárias. Então, por exemplo, se tu tá aqui com a versão 11.0.0 e eles e aí você quer atualizar para mais recente da 11, sei lá, 11.7.0, você pode fazer essa atualização direta que não tem muitos problemas. Ela não vai adicionar ela não vai adicionar, na verdade, quase nenhum breaking change. Por outro lado, se você estiver na versão 9.0.0 e quiser atualizar para 12.0.0, a recomendação deles é que você faça essa atualização aos poucos. Você atualiza da 9 para o 10, da 10 para o 11 e assim vai, para garantir que você não vai ter muito problema. Por isso que no começo eu comentei, é sempre interessante estar atualizando constantemente a versão do Angular, que aí tu evita de ter uma dor de cabeça muito grande ao acumular essas atualizações em série, tá? Então, são as duas primeiras dicas.
eles têm uma página que ele descreve para vocês como é que tu pode fazer essa atualização. É uma espécie de documentação de como você atualiza. Aqui é a postagem da versão mais recente, né, atualizando para o Angular 12. Ela tem resumido tudo que eu comentei aqui sobre detalhes, sobre questão de utilizar o IVE, sobre um inline, que mais aqui? Strict Mode, que é por padrão. E aí ele tem aqui detalhando as breaking chains. O suporte para versões menores que 4.2.3 do TypeScript foi removido, que você tem que atualizar do Node SAS para o SAS. Todos os detalhes assim que você tem dele. NGBuild agora é para produção. Antigamente o formulário ele ignorava o mínimo e max que vinha do input, agora ele está sincronizando, deprecations. É uma postagem bem pequena e só vem uma a cada 6 meses. Mas o mais legal que eu achei eles têm essa página aqui, ó, que é a de update mesmo do Angular. Ele é um guia de atualização. Então você vem aqui, você seleciona, eu estou em qual versão? E isso aqui ele faz desde a versão 2, tá? Esse aqui que ele gera, ele não gera do AngularJS para o 2, é outra página. Eles têm uma documentação só disso, de atualização do AngularJS para o Angular 2. Mas, por exemplo, você pode escrever, eu quero atualizar da versão 11 para 12. O que é que eu tenho que fazer? Aí ele te dá aqui, ó. Olha, nesse momento, aí você pode até dizer, ó, eu uso Angular Material, aí ele vai mostrar como atualizar, ele pode mudar alguma coisinha. A minha aplicação ela é complexa, a minha aplicação é super complexa, e aí ele te dá uma lista de coisas que você pode ter de prestar atenção na hora de atualizar, justamente para facilitar. É meio que um resumo do que está naquela outra página, mas ela é bem mais simples, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou pegar esse meu projeto, vou fechar esse outro aqui, que já está em Angular 12. E vou atualizar somente esse meu projeto aqui, que está em Angular 11. Como é que ele me descreve? Ó? Deixa eu colocar aqui uma aplicação básica, não tem muita coisa. Ele pede para eu atualizar o Angular Core e o Angular CLI. Então, eu vou fazer essa atualização aqui. Depois, ele fala sobre a questão de precisar do TypeScript 4.2. O NG Update, ele vai atualizar isso automaticamente. Quando ele terminar de executar o comando, ele já me dá um NG Update. E ele fala que a gente não pode mais utilizar o Angular com Node.js versão 10 ou inferior. Então é um guia assim bem tranquilo, bem simples. Claro que dependendo do tamanho da aplicação, isso pode mudar mais ou menos. Mas o legal é que a maioria dessas coisas ele já tem schematics para isso. Então, por exemplo, se eu tivesse no meu código utilizando a import, que nem eu comentei, ele já atualizava. Por exemplo, mudar o import dessa classe de Angular Common HTTP para Angular Common. Isso aí ele já vai fazendo. Agora, é super importante fazer de pouco em pouco, porque assim você evita de juntar muitas coisas. Vamos só aguardar aqui a finalização da atualização para vocês verem. Ele já faz praticamente tudo. É uma coisa linda.
Enquanto ele instala os pacotes, que às vezes esse processo de instalação de pacotes parece que você está baixando meia internet, deixa eu só mostrar aqui as opções que a gente tem, por exemplo, do controle do Strict Type Check. São várias opções. Por exemplo, você pode querer configurar para que não tenha implicidade no tipo das variáveis, tanto para variáveis criadas quanto para o des. Que mais aqui que ele tem de legal? O strict fazendo a associação do apply, que é aquela associação de um método com um objeto. Strict no checks. Esse strict no checks eu me lembro que quando a gente implementou no nosso projeto, que era um projeto grande, ele deu uma chacoalhadazinha, foi uma coisa que demorou um pouquinho mais a gente a corrigir todo o código dele, né? Então, uma variável ela não pode ter os valores null e indefinido. Ela pode até ser criada e não ter associado nada, mas a gente não pode passar esse valor para ela. Tipo de função, inicialização. Então, quanto mais restrito você for utilizando essas tipagens, menos chance você vai ter de ter problemas em tempo de execução. Mas, em compensação, o teu código ele também vai ficar mais verboso, também vai ficar mais difícil de implementar. Enquanto isso, atualizando aqui. Deixa eu ver aqui só uma coisa. Por exemplo, migrando uma aplicação do 2. Atualizar o Angular Update, ngModule, fazer as mudanças do React.js, substituir o ngDip. Essa mudança aqui desse //dip para o ngDip, isso aqui é quando você tem um componente, você está usando um componente e você quer mudar alguma coisa interna dele, que os componentes do Angular, eles fazem a questão do Shadow Put, do Shadow DOM, e aí você não pode mudar o estilo de um componente fora dele. E aí você utilizava esse dip para fazer essas mudanças. Mas justamente o Node.js ele não dá mais suporte a esse dip. E aí você usa o ngDip para fazer essa alteração. É uma coisa justamente por causa daquela mudança. Que mais aqui? E aí depois ele pede para você atualizar do Angular Core 8. Depois a mudança já vai ficando mais simples. Ele pede para atualizar para o 9. E aí tem uma sériezinha de mudanças. Depois Angular 10. E aí, mesmo quando você fala que pega aqui no guia e pede para atualizar do 2 para o 10, na verdade ele vai te guiando para você fazer aos pouquinhos. Atualiza para o 7, depois atualiza para o 8, atualiza para o 9, atualiza para o 10. Nunca tu vai fazer uma atualização direta, porque isso aí ele gera muitos problemas. Meu Deus, ele continua instalando pacotes. TypeScript 4, Webpack 5. Eu reparei numa alteração associada ao ViewChild. Onde é que isso estava? Pera lá. ViewChild? Essa mesmo. Se você usar o ViewChild ou ContentChild, de maneira resolvemos essa consulta. Agora você deve especificar
que a detecção de alteração deve ser executada antes que os resultados sejam definidos. Eu acho que foi mais uma funcionalidade nova que eles adicionaram, que era esse static full, justamente se a alteração ela deve ser executada antes que os resultados sejam definidos, tipo, antes de ter algumas mudanças. Mas isso aqui deve ter sido de qual versão? Isso aqui deve ter sido da versão 8 para 9, que é uma coisa que já é bem mais comum de se utilizar hoje. Aqui é a maior mudança possível de você fazer. É você sair lá... Não, a maior mudança possível seria você sair do AngularJS para o 12. Aí era uma mudança pesada. Só terrível. Não, você mudar do AngularJS. Inclusive, uma dica, se vocês... Eu acho mais fácil quem vai mudar do AngularJS para o Angular 12 tentar manter os dois sistemas ao mesmo tempo com uma espécie de conceito de micro-frameworks e aos poucos adicionando funcionalidades de um em outro. Então, tu tem uma página como essa aqui, por exemplo, e aí você vai utilizando, por exemplo, tu utiliza, digamos que aqui seja um componente e aqui seja outro. Tu continua utilizando o AngularJS nesse e usando componentes do Angular de maneira menor aqui, utilizando ele como pequenos componentes que tu importa o JS dos dois projetos, e aí aos poucos vai migrando. E aí quando tu tiver conseguido migrar todos, tu vai e remove o AngularJS, porque é um trabalho bem, bem, bem oneroso mesmo, você fazer essa migração tudo de uma vez. A chance de ter problema é bem grande. Assim, não é uma migração, né? Você está reescrevendo o sistema. É basicamente isso. É outro framework. É um negócio assim que mudou. Literalmente é outro framework, é uma coisa incrível. E se você não tiver. Uma coisa que eu gosto muito é a suíte de teste, né? Então, tipo, se tu não tiver uma suíte de teste boa pros componentes, aí que fica difícil mesmo tu fazer essa mudança. Mas, ó, o que eu queria mostrar para vocês é isso aqui, ó. Eu executei o NG Update e ele atualizou tanto o Core quanto o CLI para o 12, mas além dele ir atualizando a biblioteca, ele vai executando certas verificações no código-fonte e fazendo mudanças nele para garantir que está compatível. Então, por exemplo, aqui uma bem simples de ver, ele vai remover o CanActivate de uma rota e colocar o redirect to. É uma mudança básica de nome, mas ele vai fazer essa mudança. Aquele factory, a mudança do Angular Common HTTP para o Angular Common, ele vai executar essa mudança também. Ele vai olhar o código lá, vai olhar onde no teu código ele vai ter o /deep e vai mudar para o ngDeep. Então, ele vai olhar o código todinho e tentar automatizar todas as mudanças que ele puder para que você tenha que fazer menos mudança no código. Tanto que aqui, ó, deixa eu diminuir aqui o meu código-fonte. Aliás, o terminal, ele fez mudanças além dos packages, né? Ele fez mudanças no meu angular.json, no meu arquivo de configuração, algumas mudanças que ele tem agora na nova versão. E adicionou alguns polyfills, provavelmente mudou do Zone.js, né? Só uma questão de import também, uma coisa mais tranquila. E no environment mudou também alguma documentação. Eu acho muito legal esse script que eles fazem para fazer essa mudança. Deve dar um trabalho considerável, levando em conta que eles têm que preparar schematics novos de versão para versão. Mas era isso, pessoal, que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, quer perguntar alguma coisa, algum comentário a mais. Se alguém, eu me lembro que eu vi que alguém pediu a questão dos componentes que a gente tem na Natixis. Colocaram aqui no bpc.design
mas se alguém quiser entrar em contato comigo, de novo aqui no começo, esse é o meu e-mail pessoal, gabriel.angelo91@gmail.com. Eu estou direto olhando meu e-mail, eu olho meu e-mail, acho mais que o Twitter, e é isso. Se alguém tiver algum comentário, tiver alguma pergunta... sim, tem um detalhezinho que o pessoal da Albay pediu para que eu tirasse um print de todo mundo com a câmera ligada. Então, se vocês não se importam de ligar a câmera de vocês para eu tirar esse print, ia me ajudar bastante. Olá, tenho uma perguntinha antes da fotografia, peço desculpa. Há pouco falaste do NGDeep e é verdade que já fizeram desde a versão 2 ou 4 que estão a dizer que é deprecated e que é uma má best practice. Não é uma best practice modificar a componente, mas no fundo continuam com ela e o pior que tudo é até que em demos que eles lançam eles usam o NGDeep no fundo. Então não sei quando é que vai ser realmente removido, já faz quase então há 8 versões que andam a falar no assunto e finalmente continua e vamos continuar a tê-lo. Eu concordo. Esse negócio, tipo, você às vezes precisa fazer uma mudança num componente, alguma coisa assim, aí, não use o NGDeep porque o NGDeep vai ser removido, é deprecated, é má prática. Tá aí, a gente usa, mas não é para usar. É uma coisa assim que até olhando, eu acho que eles não removeram ainda, porque o tanto de coisa que ia parar de funcionar se não tivesse uma maneira de fazer isso. Nesse caso aqui do barra deep, na verdade, não foi nenhuma decisão da própria equipe do Angular de remover suporte ao barra deep. Foi uma decisão causada por alguns motivos da mudança do Node SAS para o SAS, mas o NGDeep ele continua aí firme e forte até eles encontrarem uma maneira de fazer essa alteração. No caso da gente, que a gente faz componentes realmente, né? A gente tenta sempre fazer os componentes de uma maneira que eles sejam configuráveis o suficiente para que a gente não precise usar essa técnica. Mas tem casos que não tem como fugir, tu vai acabar usando um NGDeep de um jeito ou de outro. Às vezes até, tipo, um desenvolvedor pede, o meu design de UX pediu para que aqui tivesse uma borda arredondada nesse botão, que todo canto é a borda quadrada. E aí o teu cara lá de UX ele diz, não, todos os componentes têm que ter a borda quadrada. E aí não, olha, não dá para adicionar isso. Se você quiser, converse com seu UX, faça aí. Você pode usar com NGDeep. Não recomendo, mas dá certo. Sim, eu concordo perfeitamente. Acho que a boa maneira de configurar um componente é do exterior, out of the box. Por exemplo, como faz a Angular Material, que propõe uma API CSS para poder configurar os elementos. Isso acho que é a boa maneira de fazer, acho eu. Quando fazíamos bibliotecas, íamos mais nesse sentido. Porque aquele negócio, programação não tem a maneira 100% certa, né, de fazer as coisas. Tem coisa que funciona para uma equipe, tem coisa que não funciona para outra e por aí vai. Mas sim. Deixa eu tirar a foto aqui. E... Eita, apareceu mais gente. Então, deixa eu tirar de novo. Gustavo. Pronto. Valeu, gente, tá? A gente fecha por hoje. Obrigado por vocês terem vindo, mesmo tendo jogo de Portugal. E estamos aí, qualquer coisa, só falar. Se precisar tá lá o meu e-mail, só mandar mensagem que eu respondo todo mundo e vamos para cima. E até a próxima, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigada, boa noite. Boa noite para você.